Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui numa colaboração com o Centro Memória da Eletricidade, com lives sobre saúde. Hoje nós vamos contar com a presença da jornalista e pesquisadora, atualmente diretora de jornalismo da Associação Brasileira de Imprensa, da Andréia Pena, para a gente poder conversar sobre a importância da ABI no contexto do enfrentamento da pandemia Covid-19, todas as suas relações com a desinformação, com fake news, com a produção de boatos e rumores, e falar um pouco qual vem sendo as ações envolvidas pela ABI nesse contexto. Nós tivemos um pequeno problema técnico e agora consegui restabelecer a conexão com a Andréia e vou convidá-la. Mas antes de convidá-la para nossa live, eu vou apresentar um pouco da longa trajetória e da vasta trajetória de pesquisa e de atuação profissional da Andréia, que é jornalista, com mestrado profissional em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Ela também tem mestrado acadêmico em Ciência da Informação pela UFRJ e BICT, e atualmente ela cursa doutorado em Medicina Social no Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela tem uma longa experiência com jornalismo e particularmente com jornalismo associado com especialidades médicas. Já trabalhou para a Sociedade Franco-Brasileira de Oncologia, a Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira de Dermatologia na Regional Rio de Janeiro. Enfim, tem uma longuíssima experiência, uma vasta experiência nessa relação com o jornalismo e a saúde, particularmente a comunicação e a divulgação científica das especialidades médicas, da saúde de modo geral, e atualmente no seu doutorado ela vem pesquisando as relações da comunicação e da divulgação científica no âmbito do SUS. Então, hoje nós vamos conversar um pouco dessa sua uma outra inserção, que é como diretora de jornalismo da atual gestão da ABI. A gente vai conversar um pouquinho sobre a atuação dela, da atuação dessa centenária importante instituição que é a ABI, nesse momento crítico que nós estamos vendo no Brasil e no mundo. A dinâmica será a mesma, eu vou fazer algumas perguntas, mas vocês podem se sintam à vontade também para fazer comentários em relação a nós estamos conversando aqui. Fiquem à vontade para fazer comentários, perguntas, questões, tá bom? Vou convidá-la aqui. Oi, Bom dia, Andréia. Igor. Bom dia, Tudo querida. bem? Tudo bem? Tudo Que- jóia. Queria te agradecer, em primeiro lugar, por estar participando dessa conversa hoje, para a gente falar um pouco sobre a atuação da BI, certamente, mas também sobre jornalismo e saúde, comunicação e divulgação científica, que são as suas expertises, né? Como, além da sua atuação profissional na área, concilia também anos de experiência com essa temática da saúde, na sua relação com o jornalismo. Então, para a gente conversar um pouco, eu acho que a primeira, não é nem um pouco pergunta, mas a primeira colocação é para você falar um pouquinho da sua trajetória profissional e de pesquisa, e como você vem unindo ao longo da sua trajetória dois campos, né, da comunicação e da saúde coletiva ao longo da sua e também da divulgação científica ao longo da sua trajetória. Oi, bom dia a você, a todo mundo aí. Tem 20 e tantos anos que eu já trabalho nessa área, né, juntando comunicação com saúde. E trabalho com as entidades médicas, né, como você colocou e tal.
e fiz o mestrado em divulgação científica, ao tentar o doutorado, eu quis ver como é que funcionava a campanha que o Ministério da Saúde faz para as vacinas e contrapor isso com o movimento antivacina. Uhum. Né? Com a pandemia, com o governo Bolsonaro, as coisas se inverteram completamente, ficou de cabeça para baixo. Na verdade, agora eu estou analisando como que o Ministério da Saúde, uma instituição federal, oficial, faz todo um trabalho anti-ciência e como é que a sociedade reage a isso, né? A sociedade organizada, seja a ciência, seja as entidades científicas, médicas, jornalísticas, etc., né? Como é que a sociedade organizada reage a essa questão. Então, foi colocado de cabeça para baixo toda a questão que eu estou averiguando. Aí é isso, eu acho que ela está na ordem do dia, né? E a ABI ela veio trazendo uma série de participações nesse período todo, que culminou semana passada com o pedido de impeachment do ministro da Saúde. São várias questões que você, nessa apresentação que você coloca, e para a gente bater um papo, eu queria fazer algumas perguntas, assim. E falando dessa inversão, uma mudança de eixo, como você bem coloca, quase um curto-circuito nessa questão do lugar das instituições como o Ministério da Saúde, técnico-científicas, para uma outra dimensão que é de afirmação de posturas negacionistas, por exemplo, que é muito preocupante. Mas antes de chegar nisso, eu queria que você falasse um pouquinho do lugar da ABI, né, para assim, a importância que tem na história do jornalismo, particularmente, na história do Brasil República, né, particularmente, né, uma instituição centenária, e como que se vê diante desse contexto em que, mais uma vez, associações como a ABI têm que se organizar em termos de defesa da democracia, da verdade, da ciência, né? Como é que você tem visto isso? Primeiro, essa dimensão mais histórica da própria ABI, depois um pouquinho desse momento contemporâneo, que certamente ficará para a história, né? Do que a gente está vivendo, não há a menor dúvida, né? Do que a gente está vivendo ficará para a história. Para você falar um pouco do que está sendo feito, aí a gente passa para essas questões tão interessantes que você colocou no início. Tá. Então, pelo final, a ABI tem 102 anos, né? É uma das entidades mais antigas do Brasil e ela não é sindicato. Então, a função dela é a defesa da liberdade de expressão, da democracia, né? E isso pautou a história inteira da ABI. Então, por exemplo, Barbosa Lima Sobrinho, que foi presidente durante várias décadas, ele chegou a ser candidato anticandidato a presidente da República durante a ditadura, né? Como uma forma de mostrar que não havia democracia no Brasil. Uhum. Ele se candidatou. É claro que a candidatura dele não foi aceita, mas foi uma forma de denúncia. E a ABI, junto com a OAB, foram as entidades primeiras que assinaram o pedido de impeachment do Collor. Ou seja, a ABI ela tem todo um histórico de defesa da democracia, a defesa da cultura e da liberdade de expressão. É esse triângulo que cria esse pilar na história da ABI. Né? É muito bom. E pensando hoje, né, nesse contexto em que a gente vive, alguns analistas chamam de desdemocratização do Brasil, né? Uma análise que mostra um pouco as preocupações de ensaios autoritários no Brasil. E durante a pandemia,
a gente teve algum desses ensaios autoritários com manifestações públicas, vários, né? Inclusive de representantes, né? Ou eleitos ou indicados por representantes eleitos para assumir cargos importantes de chefia de Estado, ou na presidência, no governo, em ministérios, secretarias e assim por diante, atacando a imprensa, né? E o trabalho dos jornalistas de modo muito sistemático e contínuo, né? Que culmina até mesmo na última fala na última coletiva do atual ministro da Saúde, falando sobre que ele não gosta das fotos como ele que tiram dele, que ele meio um pouco ensinando como o jornalista deve cobrir as matérias, o que é fato, o que é notícia, o que é interpretação, etc., que foge completamente da expertise, né, digamos assim, da formação dele em mais um ensaio autoritário demonstrando como que deve ser feito. Queria que você falasse um pouquinho disso, né, desse, digamos assim, desse assalto ao jornalismo e dessa acusação tão feroz que o jornalismo vem sofrendo há algum tempo, mas durante a pandemia, essa relação entre governos, né, sejam eles municipais, estaduais ou federais, com o jornalismo. Se queria que você falasse um pouquinho disso e depois, aí, se você puder também falar um pouquinho da atuação da ABI nesse contexto. Tá. Na verdade, assim, o Brasil já de algum tempo é um dos países que mais sofre perseguição a jornalistas. Né? Tem anos, por exemplo, que o Brasil consegue ultrapassar até locais em guerra, como Síria. Então, assim, e não só um cerceamento de liberdade de expressão, mas até tirando a vida mesmo de jornalistas. Né? Então, o assassinato de jornalistas. Essas ameaças elas cresceram absurdamente a partir do momento do governo Bolsonaro. E a ABI tem se colocado sistematicamente, não só em apoio aos jornalistas, e as instituições e empresas, inclusive, que estão defendendo o exercício profissional do jornalista, como também entrou com uma série de ações junto ao Ministério Público na defesa, nessa questão. Tem que dar um basta. Tem que dar um basta. Em 2020, a partir do exemplo do presidente da República, que mandou o jornalista calar a boca, que disse que ia encher o jornalista de porrada, enfim, quer dizer, houve uma série de ameaças, e isso é interpretado pelos seus seguidores mais fanáticos, entendeu? Como uma espécie de licença para matar, licença para ir para cima. Foi assim que fizeram com a Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, mataram um jornalista no Pará, invadiram e mataram também no Mato Grosso, e no interior de São Paulo, enfim, em vários lugares do Brasil, houve uma intensa briga entre a liberdade de expressão e o fascismo, né? Em 2020. A ABI foi protagonista nessa questão. Né? Esteve o tempo todo... ela tem um mecanismo de parcerias para tentar ver se consegue barrar um pouco esse movimento. O que a ABI vem fazendo? Tem essas parcerias com a OAB. A ABI ela participa de vários fóruns, o Pacto pela Democracia, Pacto pela Vida, Frente pela Vida, uma série de instâncias e movimentos criados com entidades, com partidos políticos de diversas matizes ideológicas que tentam frear não só esse avanço fascista, né, de tentar cercear a liberdade de expressão, como durante a pandemia, a própria defesa da população brasileira. Né? E você citou aí a última entrevista do ministro
da Saúde, o ministro da Saúde ele tá sempre no lugar errado. Então, ele é um general de logística no Ministério da Saúde que confessou que não sabia nem a existência do SUS, nem para que servia o SUS, né? Não deve ter sido vacinado na vida, coitado. Então, e agora ele se mete a jornalista, quer dizer, é uma pessoa, a Cristina Serra, ela escreveu um artigo na Folha de São Paulo, onde ela chama o ministro de Pascácio. E eu achei impressionante, excelente, buscar esse adjetivo, porque eu acho que é o que melhor serve dentro da farda daquele general. Né? Quer dizer, então, enfim, ele é um Forrest Gump do mal que enfim, infelicita a população brasileira. A BI, a primeira ação que a BI teve durante a pandemia foi no dia 16 de março, logo após a decisão de se restringir, né, das pessoas, o movimento das pessoas nas ruas, quando a BI fechou o prédio, né, fechou seu prédio. E isso custou muito caro para a BI, porque a BI é uma entidade que tem um auditório para 500 pessoas, que tem muitas salas que são alugadas e que isso teve um enorme impacto, inclusive financeiro, para a BI. É isso. E a última ação foi justamente essa, de pedir o impeachment do ministro. A gente descobriu que o impeachment não é só apenas para o chefe do executivo. Exato. Então, essa solicitação, essa ação jurídica foi enviada semana passada para o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e para os chefes dos outros. Foi enviado para o Ministério da Saúde e foi enviado para o STF também. Não, é muito fundamental essa organização, como você está falando, porque a gente vive com o ministro da Saúde, embora especialista em logística, que não domina o campo da saúde, né? Nem as suas áreas, se a gente for pensar, enfim, o campo da saúde tem áreas múltiplas, né, que permitem, tanto da saúde coletiva, na epidemiologia, política e planejamento, enfim, ciências humanas em saúde, a enfermagem, a medicina, a biologia, enfim, então, a biomedicina. O campo da saúde é um campo muito diverso, né? E mesmo com essa diversidade toda, que certamente contribui na sua variedade para pensar a saúde, desde a bancada até as pesquisas com quilombolas, por exemplo, né? A gente né? Então a gente tem um raio muito grande de atuação. Mesmo nessa diversidade, nenhum desses inúmeros pesquisadores ou profissionais do campo da saúde foram escolhidos, né? Então a gente vive uma dimensão, né? E nem alguém que reflita sobre o SUS ou conheça minimamente o SUS, etc. Né? Nós tivemos outros ministros da saúde nesse período crítico, né? Com o Mandetta, que se tornou quase para muitos, né? Quase um salvaguarda, porque ele defendia critérios científicos, a ciência e etc. E nesse caso agora a gente vive um momento de atraso, inclusive em relação aos outros países do mundo que já começaram a se vacinar e o Brasil não. Pensando especialmente como você falou, nesse lugar da imprensa e do jornalismo, a gente teve algumas experiências muito inéditas, preocupantes, perturbadoras por um lado, mas inéditas. O consórcio da imprensa para poder aferir o número de mortos e casos no Brasil, o que demonstra que as nossas instituições de perícia elas estão colocadas em dúvida também, o que é muito preocupante. Nós vivemos um processo imenso de judicialização que pode fazer com que, inclusive, a vacinação não haja um plano de vacinação. Até hoje não temos um plano de vacinação e pode fazer com que a gente tenha uma vacinação regional, estatal, localizada via liminar, né, via STF, o que também é muito preocupante, pensando no Programa Nacional de Imunização e no processo de democratização da própria saúde,
Queria que você falasse, e também, por outro lado, né, a gente tem continuamente acusações em relação à corrupção na imprensa, né? De que alegados, antes o jornalista, o jornal falava mal dos governos anteriores, não sei, né, de onde é retirada essa afirmação, mas e que agora não fala mais porque não há mais financiamento público das grandes empresas de notícia. Como é que fica diante disso tudo, esse quadro tão você vê agora com praticamente 10 meses já da pandemia da Covid-19, você vê o jornalismo como uma âncora nesse turbilhão, nessa tormenta toda, ou também está muito difícil para o jornalismo, inclusive, se tornar essa âncora de segurança ontológica da verdade ou da ciência, algum tipo de segurança para os leitores, cidadãos? Como é que você vê isso? Essa questão que você levanta é muito interessante. Quando era adolescente, a minha avó estava na rua e ela viu um acidente horrível, horrível. Ela estava na rua e viu na frente dela um acidente horrível. No dia seguinte, ela procurou notícias sobre esse acidente no jornal. Como o jornal não noticiou, ela achou que inventou a história. Ou seja, até um tempo atrás, para as pessoas só era verdade o que estava sendo noticiado no jornal, na televisão ou no rádio. O que não era noticiado não era importante ou simplesmente não tinha existido, né? Então, assim, eu acho que essa realidade ela muda totalmente, ela vira de cabeça para baixo com as mídias sociais e ela vira de cabeça para baixo outra vez com a pandemia, né? Com as mídias sociais, você tem, enfim, uma infinidade. Você tira o monopólio, né, no Brasil, de 5 famílias que detinham todo o poder de informação que o país inteiro tinha, era decidido por 5 famílias que tinham jornais, rádios e televisões. Né? Nos Estados Unidos também você tinha meia dúzia de gato pingado. Enfim, no mundo inteiro você tinha um monopólio muito, muito restrito da divulgação da informação. As mídias sociais elas jogam isso por terra. Por outro lado, elas tiram do armário todos os monstros que existiam, né? E a pandemia ela revira outra vez essa configuração, né? Na medida que as mídias sociais elas são usadas como principal instrumento de divulgação da mentira, da falta de informação. Eu, inclusive, ontem, pesquisando as coisas que a BI fez, eu vi que nós publicamos um vídeo seu sobre a questão das fake news, né? alertando sobre a questão das fake news, alertando que a população tinha que ficar atenta, enfim. É muito interessante isso, porque veio junto com a pandemia o que a OMS chama de infodemia, não é isso? Uhum. De infodemia, que é justamente uma guerra de narrativas que existe no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil ela toma proporções dramáticas quando o presidente da República diz que a pessoa que tomar vacina pode virar um jacaré, né? Então ela acaba tendo uma configuração criminosa no país quando você tem um presidente da República, enfim, divulgando uma barbaridade dessa, né? E aí eu gostaria de lembrar 2 questões. Nenhum conflito no Brasil matou num espaço de tempo tão pequeno 200 mil pessoas, né? Nenhuma guerra, nenhuma peste no Brasil matou 200 mil pessoas, nenhum conflito armado. Você tem a história do Brasil, longe de ser uma história pacífica, é uma história de guerras.
uma guerra dos escravizados contra a escravidão, guerra contra dos indígenas, guerra das pessoas pobres contra as capitanias hereditárias. Enfim, você tem milhões de conflitos armados no Brasil, nenhum deles matou tanto. Eu acho que nem proporcionalmente, né? Quer dizer, qualquer um chute, mas mesmo proporcionalmente à população, o que nós vivemos é uma dimensão dramática, muito dramática. Então, assim, voltando à questão do jornalismo, eu acho que a imprensa, digamos assim, a mídia, a grande mídia, ela volta a ter um certo prestígio quando cria o consórcio da imprensa para combater a falta de informação e as informações mentirosas e a subnotificação promovidas oficialmente pelo governo federal, né? Quer dizer, é uma situação completamente inédita isso, né? Ao mesmo tempo, há de se convir que a grande mídia ainda tem uma parcela de culpa muito grande para expiar numa série de questões, né? Quer dizer, existe um samba de uma nota só em relação à questão econômica, em relação à própria questão política, né? Onde os mesmos de sempre são apenas aqueles que dão as opiniões nesses órgãos, digamos assim, do que a gente chamava antigamente de grande imprensa, né? E é por isso que existe todo um esforço de se criar movimentos paralelos. A ABI fez uma série, a gente vai voltar agora a essa série, de divulgar várias iniciativas extraoficiais. Então, por exemplo, a Voz da Comunidade, as experiências que o Complexo da Maré, o Morro do Alemão, a Paraisópolis, uma série de iniciativas no Brasil inteiro, né? Onde as pessoas se organizaram e criaram meios de comunicação para combater, de um lado, a fake news e, de outro lado, o samba de uma nota só promovido por essa grande imprensa. Eu acabei de ler, Andréia, um resultado de uma pesquisa muito interessante, que fala muito disso que você está falando, um pouco toca nesses termos da questão das fake news, uma pesquisa que foi desenvolvida em parceria com cientistas políticos das universidades da Carolina do Norte, da UFMG, Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com a Folha de São Paulo, falando sobre a questão da disseminação de fake news e conteúdos falsos nas redes sociais, que não necessariamente são notícias, né, mas são conteúdos falsos que são disseminados nas redes sociais. E um dos resultados que eu acho muito interessante, o resultado talvez o mais interessante, assim, né, que o jornal traga, não que eu acho, que eu vou dividir, partilhar com você, mas é que o jornalismo profissional, as pessoas que consomem jornalismo profissional são aquelas que menos são impactadas por notícias falsas e conteúdos falsos na internet. O que parece um pouco óbvio, por um lado, mas, por outro, reforça a importância dessa lógica, dessa dimensão profissional no jornalismo e na produção de notícias. Que isso não como você, e aí por isso que eu puxei, como você bem colocou, isso não exclui processos de profissionalização ou capacitação de outras pessoas, coletivos, etc., que possam produzir notícia, mas precisam de uma introdução ao jornalismo, à ética, à forma de escrever, né? De certa maneira, que é muito importante. Fazer jornalismo não é meramente, né, fazer circular um texto. Tem o processo de apuração, deontologia, valores, ética, etc., que devem ser colocados. A outra questão que me chamou muita atenção, e essa até eu queria que você comentasse as duas, né, que mais me chamou a atenção, é em relação aos processos da vacinação, né, em que já foi percebido durante essas entrevistas que foram realizadas, que mostram fundamentalmente a
um aumento, uma diminuição, na verdade, na crença nas vacinas, associada a um aumento na crença em determinados líderes, sejam eles políticos ou religiosos. Isso me chamou muita atenção. É um dado quase perdido assim no relatório, mas me chamou muita atenção. Aí eu queria compartilhar um pouquinho com você isso para a gente poder pensar o que significam essas duas, né, questões aqui, né? Por um lado, o quanto que os conteúdos falsos eles são disseminados, né? Eles podem sofrer um impacto menor com o jornalismo profissional, e por outro, um aumento na crença em líderes, sejam eles políticos ou religiosos, no que diz respeito à ciência, do que em especialistas científicos, né, do campo da ciência. Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acompanho já há muito tempo todo o trabalho feito pelo Museu da Vida, e outras iniciativas de divulgação científica. Eu acho que, infelizmente, nós não temos um processo na educação formal de valorização da ciência, né? Então, assim, isso faz com que não só muita gente pense que a Terra é plana, ou que pode virar jacaré se tomar vacina, como faz com que, como não há parâmetros científicos, né, a pessoa acaba se agarrando a um líder ou a uma coisa, a um viés fanático da religião, né? Eu não sou contra a religião, eu sou ateia, mas eu não sou contra a religião. Mas é fácil a gente distinguir uma pessoa de fé de uma pessoa fanática, né? A gente viu agora nos Estados Unidos bem o exemplo disso, né? Então, eu acho assim que iniciativas como a Fiocruz, como a Unicamp, como uma série de organizações no Brasil inteiro, a SBPC, né? Várias organizações, entidades, instituições formais ou não formais. Eu me lembro que o Ministério da Ciência e Tecnologia, na era do PT, criava feiras de ciências no Brasil inteiro, feiras na rua, onde as pessoas tinham acesso. Eu me lembro que aqui no Rio, essa feira de ciências, no Ministério da Ciência e Tecnologia, chamava a atenção de milhões de pessoas, era muito sucesso. Ou seja, a demanda existe, né? A demanda por conhecimento, por informação existe. Mas, na verdade... E também, também por inclusão, né? A demanda Isso. as pessoas, às vezes, a ciência está lá, né? Tá no castelo da Fiocruz, está no Butantã, tá, entendeu? Tá longe de mim, né? Mas não, a ciência faz parte da nossa vida e você pode ser cientista também. Eu acho que essas feiras, né? Isso. Desculpa te interromper, mas tem Não, uma não. dimensão da inclusão, né? De você se sentir ali, eu posso, será? E do sonho, né? De querer de querer estudar, de querer ver que pode ter coisas muito interessantes na produção da ciência, né? Eu tenho duas amigas da minha filha que decidiram pela medicina e pela biologia a partir da experiência de criar uma célula com geleca lá no Museu da Vida, né, que eu levava desde criança. Então, elas faziam aquelas células com aquelas gelecas e ficaram fascinadas com aquela história. Lá tem, inclusive, em balões, os vírus, as bactérias. Então, uma decidiu pela medicina, outra pela biologia. Muito interessante. Então, assim, agora, por outro lado, eu acho que tem duas coisas que a gente não pode esquecer. Uma, o cientista ele tem que saber que ele tem que prestar conta para a sociedade. E é só prestando conta para a sociedade do que ele está sendo, da ciência que ele está fazendo, que a população vai dar valor ao que está sendo feito pela ciência, né? Então, assim, iniciativas como a INSP e a Unicamp de estimular seus mestrandos e doutorandos
a criar um texto em linguagem leiga, explicando seus trabalhos, eles são fundamentais, que tinha que ser obrigatório no Brasil inteiro. E que eu saiba, eu posso estar enganada, mas apenas a INSP e a Unicamp que têm esse tipo de iniciativa, né? De fazer com que haja uma prestação de contas à sociedade em linguagem leiga daquele trabalho que está sendo feito, uma dissertação ou uma tese de doutorado, ou um artigo científico. Uhum, Né? uhum. A mesma coisa em relação ao jornalista. Então, assim, eu acho que eu vi essa pesquisa da Folha de São Paulo que você comentou ontem, né? E eu acho que é importante que haja um reconhecimento do jornalismo profissional, né? Mas eu acho importante também várias iniciativas, como a Revista Fórum, como o Diário do Centro do Mundo, como o 247, como os blogs do Ricardo Couto, da Mariana Couto, do Nassif, o antigo do Paulo Henrique Amorim, vários outros, Fernando Moraes, que também que tinha, terminou. Uhum. Então, porque você não pode... A comunicação de um país não pode ser propriedade exclusiva de meia dúzia de famílias. E a gente tem que atentar que também não pode ser transferida esse poder para 3 ou 4 empresas de alta tecnologia, como Google, Facebook, Twitter, Amazon e Apple, né? Então, é por isso, por exemplo, que a Europa, os Estados Unidos e o Brasil, muito atrasadamente, estão correndo atrás para dar uma certa regulação nessas mídias sociais, para que também não haja transferência de Washington Post e New York Times para essas grandes empresas, e no Brasil também é a mesma coisa. Não, é muito interessante o que você fala, porque assim, esse processo, esse debate no Brasil, ele é antigo, né, já da regulação, da comunicação, mas ele sempre esbarra com um uso muito estratégico da noção de censura, né? Isso. Como assim, ela serve, a noção de censura, né? Serve em alguns momentos em que você fala de regulação, em que você fala de questões que são associadas fundamentalmente à ética e ao comprometimento da democracia. Acho que essa é a grande questão. Além da quando que o transbordar de limites éticos e morais, eles comprometem a democracia. O que aconteceu recentemente nos Estados Unidos poderia ter sido evitado com regulação da comunicação, Com né, de certeza. modo amplo, né? O que aconteceu, né, via Twitter, aquela a promoção daquela manifestação. Então, esse tipo a falta de regulação das redes sociais, porque são propriedade privada, aí cria internacionais, elas atuam no Brasil, mas ao mesmo tempo não são. Então, cria quase assim uma peça jurídica muito complexa, mas é necessária de reflexão, né? Como você falou, a gente não pode a comunicação pública, e aí entendendo não estatal, mas que envolve públicos e pessoas, e né, ela não pode estar única e exclusivamente sendo realizada ou permitida por alguns meios ou empresas privadas, né? E isso contribui também porque demorou muito, né, muito para essas empresas poderem reagir em relação à disseminação de conteúdo falso, de ódio, manifestação de ódio, incitação a crimes de ódio e de violência, incitação demorou muito para até mesmo essas empresas se colocarem. Essa demora pode nos custar muito, né? Em Oi, prol, sim. deixa eu só te interromper uma coisinha. Eu fico lembrando daqueles filmes de policiais antigos, né? Assim, esse crime interessa a quem? Então, É, assim, eu acho que Zuckerberg e outros demoraram porque eles estavam ganhando muito dinheiro com isso.
E não estavam ganhando só com os anúncios postados, não. Eu acho que assim, todo meio de comunicação ele serve a algum interesse político e econômico. Todo. Tá? O Fidel Castro, quando perguntaram sobre liberdade de imprensa em Cuba, ele falou que no Ocidente não existe liberdade de imprensa, existe liberdade de empresa. Uhum. Então, na verdade, todo meio de comunicação ele é expressão de um poder político ou econômico ou econômico. Então, assim, tudo que o Zuckerberg deixou ser feito é porque ele estava servindo ao poder político do Trump. Não é porque ele deixou aquilo acontecer e demorou a se dar conta. Eu acho que não. Eu acho que ele foi partícipe, ele foi cúmplice, ativo e consciente de tudo que aconteceu. Do mesmo jeito, Google, Apple, Twitter, todos eles. Todos eles. Entendeu? Ali você envolve muita grana, você envolve muito poder. Então, por exemplo, desde o início do período Trump, que existia um pedaço do Congresso americano forçando as novas leis que limitavam o poder do Facebook, do Instagram, diminuindo o poder ali do Zuckerberg, dividindo as empresas e tal. E isso foi sendo protelado o tempo todo. Existia, provavelmente, um acordo por baixo do pano entre Zuckerberg e a Casa Branca. Uhum. Então, do mesmo jeito das outras empresas, porque quando foi dividido o Google, as outras empresas viram que isso poderia acontecer com eles também, a Amazon e tal. Então, assim, houve todo um movimento dessas grandes empresas se aliarem a grupos econômicos poderosos, notadamente o mercado financeiro e políticos, que era a ultradireita americana, para fazer uma barreira e se perpetuar ali no poder, certo? Então, foi só na hora que eles viram que a coisa foi para o brejo que eles, entre aspas, se deram conta. Uhum, uhum, exatamente, exatamente. Então tem uma conivência, né, com esse tipo de Total, prática, né, porque total. isso beneficia. Voltando, Andréia, numa questão muito interessante que você coloca desde o início na sua fala, e que eu acho que é interessante a gente retomar para fazer algumas considerações agora no final, é quando você diz que a gente está vivendo, e eu concordo plenamente com você, essa é a sua tese de doutorado, eu acho que, e a tese da sua tese, a meu ver, é que há uma inversão no próprio lugar das instituições como o Ministério da Saúde, que, usando o vocabulário do Giddens, seriam instituições de um metasistema perito que estariam ali para, por um lado, algumas instituições de perícia que fazem parte do Ministério da Saúde. Aí estou considerando Fiocruz, o Instituto Butantan e várias outras fazem parte do SUS e também gerenciadas pelo Ministério da Saúde, né, Vital Brasil e tantas outras instituições importantíssimas, né, que fazem parte desse grande complexo tecnológico científico que o Brasil tem ainda, e por quais nós admiramos e defendemos. Mas, por outro lado, também essas instituições, a gente tem outras instituições, né, que seriam um metasistema perito, que seriam aquelas como a Anvisa, que avaliam a perícia ainda dentro do critério técnico, que vão avaliar outras formas de perícia para poder permitir, desde a circulação e venda de medicamentos no Brasil, como também a circulação de vacinas, né? Sim. Ou de alimentos, etc. E com essa inversão, né, da campanha que se inverte, né, o Estado e os governos como defesa da ciência e da vacinação, eu nunca vi
na história do Brasil ainda questionamento sobre de quem é a vacina, qual laboratório foi feito, qual não sei o que lá o quê. Esse tipo de questionamento eu nunca vi. As pessoas tomavam a vacina, né? Sim. Havia questionamentos aí, puxando pela memória, no contexto da H1N1, da, da gripe comum, havia um questionamento sim, mas não com essa proporção. A proporção é muito maior, né? A proporção, né, dos rumores, dos boatos é muito maior, mas, embora houvesse esse questionamento, havia um posicionamento oficial pró-vacina. Os presidentes se vacinaram, se vacinavam, isso era matéria em jornal das vacinações, da vacinação, etc. Hoje a gente vive uma instância de ceticismo, entre aspas, né, o negacionismo, para ser mais específico, total e absoluto de qualquer vacina. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. A gente não está correndo o risco, talvez, de perder não só a confiança na perícia, mas a confiança em sistemas como o da Anvisa, que deveriam nos oferecer a vigilância sanitária. Quais são os riscos para a gente ficar porque pode levar a uma desconfiança generalizada, não só daqueles que não confiam da vacina, mas também nós que confiamos nas vacinas, mas poderemos desconfiar das atuações de algumas instituições por um excesso de comprometimento com crenças, valores, ideologias. Olha, eu acho que do mesmo jeito que 2020 foi um esforço sobrenatural, às vezes, que as instituições fizeram para que a população entendesse a gravidade da situação da pandemia, eu acho que 2021 vai trazer uma nova tarefa também muito grande. Vai caber às instituições, e eu acho que um movimento chamado Frente pela Vida, que foi liderado pela Abrasco, pela SBPC e pela Fiocruz, com o apoio de mais de 200 instituições, inclusive a BI, vai caber à sociedade civil organizada a campanha pela vacinação, porque a gente não vai ter isso pelos órgãos oficiais, infelizmente. E isso que você falou é muito grave, quer dizer, você não só tem o governo contra, você tem os antivacinas contra, e você tem uma série de fake news disseminadas e pouca informação. Eu recebi ontem um áudio muito engraçado, onde um cara falava que ele falou: poxa vida, ninguém nunca perguntou o pedigree da vacina. Por que agora querem saber tudo da vacina? Né? Então, você tem hoje uma situação muito grave, porque se a gente não conseguir vacinar 70% da população brasileira, nós não vamos conseguir erradicar o coronavírus, Uhum, pelo menos aqui nessa região. uhum, uhum. Então a Eu gente acho vive numa. É, É isso, só para terminar, eu acho que vai caber realmente à sociedade civil organizada, mais uma vez, o papel que seria das instituições oficiais. a dimensão do que isso pode impactar no Programa Nacional de Imunização, pensando especificamente nisso, né? É, você tem algum desenho disso, assim, mais ou menos, do que você vem imaginando, que você vem observando nessa mudança de eixo da divulgação científica e da comunicação pelas vacinas, e agora, eu não diria totalmente contra ainda, mas pelo menos, quer dizer, o impacto que pode ter não em relação à vacinação anti-Covid-19, né? Mas em relação a todo um sistema de vacinação, de imunização, que é fundamental
para a manutenção da vida num país como o nosso, marcado por tantas desigualdades, em que a imunização ela é fundamental. Nós é muito preocupante que a gente podemos nos tornar um país em que crianças morrem com sarampo, né? É esse o nível de preocupação. Que crianças que podem morrer de pólio, que podem morrer de doenças que estavam erradicadas há muitas décadas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, dessa preocupação, um prognóstico para o futuro, que acho que não é da Covid. Da Covid é gravíssimo, mas não é só disso. Olha, índices oficiais desse mesmo Ministério da Saúde dizem que o ano passado nenhuma vacina do programa regular, da caderneta regular do Programa Nacional de Imunização alcançou os índices mínimos de vacinação. Nenhuma. Meningite, catapora, sarampo, difteria, febre amarela, tétano, nenhuma alcançou sarampo, nenhuma alcançou os índices mínimos. E isso é muito grave. A gente corre o risco de ter uma super pandemia, não só do coronavírus, mas juntando assim um coquetel de maldades, de várias doenças que vão atingir principalmente a população pobre. Sim. Né? Então, é por isso que eu acho que assim, nunca a ciência foi tão requisitada. Nessas horas eu rezo para São José Reis, para que ele nos ilumine e ilumine também todas as pessoas com algum senso de responsabilidade nesse país, independente se é de esquerda, de direita, mas porque para a defesa da vida. Da vida, né? exatamente. A Frente pela Vida, ela vai ter uma responsabilidade muito grande nesse processo, eu acho. Com certeza. É bem como você falou, André, a questão não é político-partidária, é uma questão da defesa da vida. E a gente, nesse contexto que a gente está vivendo, de acirramento das desigualdades que a Covid colocou para nós, né, não foi um momento é um aumento maior do desequilíbrio social que nós temos no Brasil, maior a crise que se instala e que não será de fácil saída dela, pós, né, a pandemia, e crise também sanitária, que a gente vai certamente também passar nesse momento a desconfiança na ciência e a desconfiança nas vacinas pode nos levar a epidemias muito complicadas, né? Então, você falou de sarampo, pólio quer dizer, de várias outras, febre amarela, quer dizer, de várias outras, tétano. Tétano, que assim, tem vacina há muitos anos, entendeu? É uma coisa, muito preocupante. É muito preocupante. As hepatites virais também, enfim, é muito preocupante o que a gente está vivendo. E para isso tem vacina, tem como estar imunizado, mas a gente pode cair nessa dimensão. Queria, para finalizar um pouco a nossa conversa, que você falasse um pouco dessa em relação à vacinação, particularmente. A ABI lançou uma campanha, não me lembro quando, agora eu vi no site e tal, da vacinação vacinação para todos, etc. Queria que você falasse um pouquinho disso, da importância que essas associações têm como a ABI, de criar uma certa pressão para que a vacinação seja para todos, que a gente hoje ainda não temos calendário, não temos previsão de início, quem serão as pessoas a serem vacinadas, os grupos, a definição de grupos, calendário da vacinação, etc. e tal. Mas, de todo modo, a vacinação é importante para todos e para isso é preciso que tenhamos insumos também para que a vacinação seja para todos. Não adianta, né, ter as vacinas, a ciência avançar a ponto de ter vacinas com eficácia comprovada muito boas, né? Mas não temos seringas, não temos, enfim, algodão, não temos todos os equipamentos que permitem, os insumos que podem permitir a vacinação.
Acho que você falasse um pouquinho da importância dessas instituições, organizações, na pressão para que a gente tenha um calendário de vacinação, porque parece que o caminho vai ser esse, mais pela pressão do que pela iniciativa, né? A ABI está trabalhando em 3 frentes diferentes. Né? Ela trabalha numa frente em relação à pressão direta sobre o Ministério da Saúde, né? Quer dizer, a percepção de que o ministro da Saúde faz mal ao país chegou ao presidente da Câmara, né? Antes tarde do que mais tarde, mas pelo menos já chegou. Então, estamos pressionando, gestando com várias outras entidades o apoio para que haja um impeachment do ministro da Saúde imediatamente, porque com ele a gente não vai ter um processo de vacinação razoável, né? A outra frente é uma frente junto aos jornalistas. Então, assim, a ABI ela tá disseminando para todo o seu mailing de jornalistas no Brasil inteiro a necessidade do engajamento na campanha Vacinação Já, né? Então, para que os órgãos de imprensa, sejam eles quais forem, né? Do folheto da padaria aos grandes conglomerados, todos se engajem nessa campanha Vacinação Já. E principalmente, a ABI está em articulação, ela está em várias articulações. A ABI participa da Frente pela Vida, que é liderada pela Brasco, SDPC e Fiocruz, participa do Pacto pela Democracia, onde estão vários partidos políticos, Pacto pela Vida, o Observatório da Vida, e são várias iniciativas de movimentos que juntam instituições, poderes constituídos, enfim, partidos, etc., entidades, para que haja essa pressão, não só para cima, né? Órgãos oficiais, eles têm que comprar as vacinas, as seringas, os algodões, criar a logística, criar toda a distribuição para que a população... Eu vi uma entrevista do Temporão dizendo que o Brasil tem condição de vacinar 10 milhões de pessoas por dia, certo? Então, em um mês, a gente teria condições, teoricamente, de vacinar a população inteira. Como é que é a produção disso? Como é que é a distribuição disso? Né? De todo esse material. Por outro lado, a pressão para baixo. Nós vamos ter que fazer uma campanha muito forte para que a população realmente venha a aderir a essa campanha, porque se a população não aderir, não adianta. Aí não adianta todas as vacinas do mundo com todos os insumos. E a gente não vai poder esperar nada desse governo, né? Que já mostrou que não vai fazer campanha nenhuma. Então, vai realmente recair sobre os ombros. Então, a nossa parte vai ser junto aos jornalistas e aos meios de comunicação e trabalhar em conformidade com esses consórcios de outras entidades e vamos ver se a gente consegue empichar o ministro da Saúde para o bem do André, Brasil. Queria estar encerrando já, queria agradecer, em primeiro lugar, a sua participação, trazendo aqui tanto conhecimento, experiência e informações tão interessantes para a gente pensar, não só pensar, também para se indignar e nos associarmos e movermos em relação a isso. Dizer para quem acompanhou, para quem chegou agora, que a live vai ficar disponível no canal do IGTV da Memória da Terceidade e ao longo do dia disponível também no YouTube. Peço que compartilhem, acho que é importante que a gente preste o serviço de compartilhar informações seguras e confiáveis, baseadas em pesquisas, para o maior número de pessoas possíveis. E queria agradecer muito a sua participação, ter aceitado o convite. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade também, Igor. Obrigado mesmo. Um bom dia e boa semana para você, André, e a todos que estão aqui. Tchau, tchau. Obrigado. Bom dia também. Tchau.